caminho para o arrependimento é justamente o caminho inverso disso. É estabelecer guerra entre o diabo. Tente fazer essa construção em cima de escombros. Olá, pessoal do YouTube, a paz do Senhor a todos vocês. No vídeo de hoje eu venho trazer um assunto muito importante, principalmente para você que está enfrentando uma separação, uma reconciliação, uma restauração no seu casamento. Quando a pessoa não se arrependeu, qual é o posicionamento certo? Claro que a gente vai poder tratar de vários outros pecados também, né? Não só os pecados cometidos dentro do casamento, mas pecados cometidos dentro de uma amizade, dentro de uma sociedade, dentro da igreja, né? Dos irmãos da igreja que vira e mexe, a gente acaba tendo uma confusão ali e aí necessita de arrependimento, necessita de reconciliação. Então tudo isso vai ser muito importante para você também. Mas eu senti muita necessidade, mas muita necessidade mesmo, de trazer um vídeo como esse aqui no canal, falando a respeito de arrependimento, justamente por causa do podcast que eu gravei, falando do testemunho, né, da restauração do meu casamento. Eu vou deixar o link aqui embaixo no box de descrição. E também eu já tinha deixado esse mesmo testemunho, né, de uma forma muito mais íntima, de uma forma muito mais detalhada, aqui no meu canal. Eu vou deixar também esse vídeo para você que já assistiu o podcast e quer ouvir a parte, né, da restauração do meu casamento de uma forma mais detalhada. Eu vou colocar aqui embaixo também o link desse vídeo onde eu contei tudo direitinho para vocês. Mas de alguma forma ali no podcast, né, por ter sido uma parte muito rápida do podcast onde eu falei a respeito do meu casamento, muitas pessoas tiveram a impressão de que eu achei que estava tudo bem o fato do pecado ter acontecido, do adultério ter acontecido dentro do casamento. E não está tudo bem com o pecado, não está tudo bem com o adultério, né? É uma coisa muito séria que aconteceu, mas é lógico que eu contando agora, depois de mais de 15 anos, né? Mais de 18 anos do acontecido, é óbvio que você que ouve vai achar que foi tudo bem, tudo tranquilo, e não foi, tá bom? Foi algo muito grave que aconteceu. Da mesma forma que todos vocês que já tiveram, né, essa infeliz experiência sabem que é algo muito grave, algo muito dolorido e é um processo, né? A restauração, ela foi um processo. E aí lá no podcast são 5 minutinhos de conversa e dá a entender que é uma coisa muito rápida, muito fácil, muito tranquila, e não é. E uma das coisas que eu percebi através das mensagens de vocês é que algumas pessoas entenderam que é possível passar pelo adultério de uma forma tranquila, né? De uma forma amistosa, de uma forma amigável. Recebi algumas mensagens, e não foram poucas mensagens, de pessoas que estão passando por isso, e estão passando por isso de uma forma tranquila. Tá tudo bem, o marido tá dentro de casa, ela sabe que o marido tá em adultério, ou a esposa tá em adultério, a pessoa não demonstra arrependimento, e assim o servo de Deus, né, a serva de Deus que tá passando por isso, começa a conviver de uma forma amigável com essa situação, tá bom? Ela tolera essa situação dentro de casa. Isso pode acontecer, inclusive, com pecados de filhos, né? É muito possível disso acontecer quando o pecado vem de um filho que usa drogas, um filho que se afasta da igreja, começa a cometer coisas que é pecado e começa até a trazer essas coisas para dentro de casa, fazer você conviver, né, amigavelmente com o pecado dele, e isso é errado, tá bom? Eu vou trazer aqui nesse vídeo para você qual é o posicionamento certo quando o arrependimento ainda não veio. Ainda não veio, porque vai vir em nome de Jesus. Mas quando o arrependimento ainda não veio, quando a pessoa não se arrependeu, será que tá tudo bem pra gente que tá servindo a Deus, a gente que tá lutando essa guerra espiritualmente, será que tá tudo bem a gente conviver com esse pecado? E não está tudo bem. Uma coisa é você amar a pessoa, outra coisa é você conviver e aceitar o pecado que ela está cometendo. Isso é inadmissível. O que a gente precisa entender? A gente precisa olhar para a Bíblia, tá? Muita gente fala assim, Jesus andava com os pecadores. Essa frase é totalmente equivocada, porque Jesus, ele andava com pecadores, óbvio, todos nós somos pecadores, todo ser humano é pecador. Então, óbvio que ele andava com pecadores nesse sentido, mas ele andava com pecadores arrependidos. Jesus não andava com pecador que não se arrepende. Todo mundo que chegava diante de Jesus, lógico, encontrava com o Filho de Deus, com a graça tão grande, com o poder tão sobrenatural do Espírito Santo, que se arrependia automaticamente. Mas a Bíblia fala a respeito de um jovem rico, onde Jesus falou para ele, faça isso, venda tudo que você tem e doe aos pobres. E a Bíblia diz que ele não quis fazer aquilo, ele não aceitou o caminho que Jesus estava propondo para ele. O que ele fez? Ele se entristeceu, virou as costas e
vazou. Ele não continuou andando com Jesus porque ele sabia que ele não podia dar para Jesus a vida que Jesus estava pedindo para ele. Então, quando Jesus andava com pecadores, era com pecadores arrependidos. Em nenhum momento da palavra a gente vê Jesus comungando com o pecado, com pessoas cometendo o pecado, no ato do pecado, pessoas que decidiram continuar pecando andando com Jesus. Em nenhum momento a gente vê isso. Em nenhum momento da palavra, nem no Velho Testamento, nem no Novo Testamento, a gente vê Deus olhando para uma vida de pecado e falando, tudo bem, eu entendo que você está escravo desse pecado. Tudo bem, ok. Deus, ele sempre se opôs ao pecado. Então, existe um confronto com o pecado. A pessoa que está servindo a Deus e que está sendo vítima de alguém que está cometendo o pecado, e principalmente no casamento, onde os dois são uma só carne, onde existe um mistério nesse relacionamento sexual, tá? Quando a pessoa está em pecado, ela traz sim para dentro de você, dentro da sua carne, através da relação sexual, demônios, ela traz maldições, ela traz consequências do pecado, como doenças sexualmente transmissíveis. Tudo isso é passado para a esposa, para o marido, quando o outro está em pecado. Então, a convivência natural com o pecado, amistosa, não pode existir, não deve existir. Precisa haver um confronto, você não pode aceitar a convivência com o pecado. Porque o que eu percebo? Eu percebo que quando a gente aceita a vida de pecado do outro de forma amistosa, sabe, tranquilo, a gente dá para ele um subsídio, a gente dá um apoio para ele continuar pecando. É a mesma coisa que um casal amigado, amaziado, né? A esposa se converte e entende que aquilo ali é um pecado. Quando ela aceita viver amaziada com o esposo, ele não vai casar com ela. Para que ele vai casar com ela se ela dá sexo, comida, roupa lavada, todo aquele amparato de família ele já tem? Para que ele vai casar com você se ele não entende que aquilo é um pecado? Se para ele tá tudo bem viver em pecado com você. Então, quando você aceita essa situação, você tá dando apoio para a pessoa continuar no pecado. Da mesma forma, um filho nas drogas, alcoólatra, ou com algum tipo de comportamento que você entende que é pecaminoso, se você aceita ele fazer isso dentro da sua casa, se você aceita ele trazer o pecado, ele sentar com o pecado à mesa, você aceita isso na sua vida, você está dizendo para ele que está tudo bem. Você não está incentivando ele de forma alguma a pensar, a ter consciência daquele pecado. E deixa eu te falar uma coisa, meu querido, até para Deus perdoar o ser humano, ele precisa do arrependimento. A Bíblia diz que é o arrependimento que gera perdão, ou seja, até a graça de Jesus, até a morte de Jesus, que foi algo gratuito, um dom de Deus para a humanidade, até isso você só toma posse daquele perdão, daquela salvação, quando você se arrepende dos seus pecados, quando você aceita o sacrifício dele para perdão dos seus pecados. Então não existe perdão de Deus se o ser humano não se arrepende. Se a pessoa não se arrepende, ela morre e ela vai para o inferno. Infelizmente, não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos se salvem, cheguem ao pleno conhecimento da verdade. De alguma forma, até Deus necessita que a pessoa se arrependa para que o perdão se estabeleça na vida dela. Então, tem muita gente que confunde. Eu vi um comentário esses dias aqui no meu vídeo falando a respeito disso. Ah, mas a gente não precisa que o outro se arrependa para a gente perdoar. De fato, você consegue perdoar o outro sem que ele se arrependa. Mas o seu perdão, ele só vai se estabelecer espiritualmente na vida da pessoa se ela se arrepender. E essa questão de perdoar sem o arrependimento, ela é muito utilizada no momento de falhas, tá, pessoal? Então alguém falhou contra você, algum irmão da igreja te fez alguma coisa, machucou seu coração, magoou seu coração. Não espere que ele se arrependa disso para que você venha perdoar. São falhas, tá bom? Então você perdoa imediatamente, não deixa cair a mágoa no seu coração, não deixa que aquela mágoa se torne uma raiz de amargura no teu coração, porque isso vai fazer mal para você. É tudo isso mesmo que você aprendeu até aqui. Mas quando se trata de alguns pecados, esse pecado, ele não é cometido naquele momento e acabou. Ele continua sendo cometido. Ele é um pecado que ele tem uma continuidade de pecado. Para esse tipo de pecado, que tem essa continuidade de pecado, precisa haver o arrependimento para interromper esse pecado. Sem a interrupção desse pecado, não adianta você perdoar. Se você perdoa e a pessoa continua pecando, ela continua ferindo os princípios da palavra, ela continua ferindo a Deus, ela continua ferindo as leis espirituais e ela continua debaixo de condenação, independente do seu perdão ou não. Então esse perdão que você quer dar a uma pessoa sem o arrependimento, numa constância de pecado, né, numa vida de pecado, numa continuidade de pecado, isso não ajuda a pessoa de forma nenhuma a chegar ao arrependimento. E o arrependimento, ele é o antídoto para o pecado. O arrependimento, ele além de gerar perdão para aquele pecado, também tira forças do pecado.
Porque o pecado, no momento em que ele é consumado, ele cria força, ele cria uma autoridade na vida daquele que consumou o pecado. Quando a gente peca, a gente passa a ser escravo daquele pecado. Aquele pecado, ele vai começar a tomar posse da sua vida, ele vai começar a ter autoridade, ele vai começar a ter força sobre a sua mente, sobre a sua consciência e sobre o seu corpo. São os casos dos vícios que a gente adquire através do pecado. Então, olha só, a primeira coisa que você precisa entender é a respeito de arrependimento. Todo ser humano, ele tem uma consciência, nós temos uma consciência, nós somos dotados de uma consciência. E eu costumo dizer que a consciência, ela é uma parte mais profunda da nossa mente, tá certo? A nossa mente, ela está ligada ao nosso corpo e à nossa alma, né? O nosso cérebro, lá se localiza a nossa mente, no nosso cérebro físico, mas é lá que existe a nossa ligação com a nossa alma, tá certo? A nossa alma é como se fosse o nosso coração. Muitas vezes a gente fala a respeito do coração e a gente está falando da nossa alma, são os nossos sentimentos. Então isso está muito ligado com a sua mente, com a sua consciência. A consciência, eu digo que é um lugar mais profundo da sua mente. A consciência é a sua mente tomando acesso para a sua alma. Perceba qual que é o modus operandi do pecado na sua mente. O pecado, ele geralmente entra pela mente. A mente humana, ela é terreno de guerra. Ela é um lugar onde os dardos inflamados do maligno têm acesso à sua mente. O pecado, ele é como um passarinho que começa a voar em volta da sua cabeça. O inimigo do lado de fora, ele começa a influenciar você. Ele começa a te oprimir e ele começa a lançar tentações através da sua mente. Todo pecado, ele começa na mente. E quando você aceita esse pecado, quando você deixa com que o passarinho que está voando na sua cabeça pouse na sua cabeça e faça um ninho lá dentro, é onde você abraçou aquela tentação e você transferiu ela para o seu coração, para algo mais profundo, né? Você vai dando terreno para aquele pecado. Essa é a verdade. Ele chega na sua mente e você ou corta ele na hora da mente, ou ele vai começar a adentrar para mais profundamente do seu interior e vai entrar na sua consciência. E quando o pecado é consumado, de fato você comete o pecado, ele faz algo na sua consciência, ele cauteriza a sua consciência. O pecado, ele endurece, ele enrijece, ele tira a sensibilidade da sua consciência. É por isso que quando a gente entra em pecado, no começo a gente sente culpa, no começo a gente sente tristeza, a gente se sente mal por ter cometido aquele pecado. Mas se você continuar dando vazão, se você não pedir ajuda, se você não chegar para alguém, não confessar, não pedir uma oração, não trazer à luz essa tentação e esse pecado, o que vai acontecer? Ele vai cauterizar a sua consciência. Em breve, logo, você vai estar cometendo esses pecados sem sentimento de culpa. A culpa vai embora. E aí você começa a cometer os seus pecados sem nenhuma tristeza, sem se sentir mal, sem se envergonhar daquilo que você está fazendo. Isso é o que acontece quando a palavra diz que você se torna escravo do pecado. Quando ele entra pela sua mente e você não corta ele ali, você não vence esse pecado na sua mente, e você dá vazão para ele, ele vai entrando dentro da sua alma, da sua consciência, e quando você comete esse pecado, ele vai esfriando a sua consciência, ele vai tirando a sensibilidade do que é certo e do que é errado, a ponto de você se tornar escravo daquela atitude que você cometeu. E o caminho para o arrependimento é justamente o caminho inverso disso que eu falei agora. Você precisa se sentir culpado por aquilo que você fez. Tá entendendo? Quando o pecado entra na sua consciência e cauteriza a sua consciência, ele tira a culpa do pecado. Mas Deus tem algumas formas, e eu vou falar aqui algumas formas que Deus se utiliza, tá? Para que essa culpa volte a ser acesa dentro da sua consciência. A culpa, tem muita gente que acha que é uma coisa ruim, né? A gente usa a palavra culpa como uma coisa muito pejorativa, muito ruim. Porém, ela é o princípio do arrependimento. Precisa haver culpa dentro de você para que você comece a dar vazão para essa culpa, né? Alimentar essa culpa até que você chegue ao arrependimento. A culpa nada mais é do que a sua consciência sinalizando para você que o que você está cometendo é errado. Numa pessoa que está cauterizada, com a consciência cauterizada, Deus ele sim se utiliza de muitas estratégias para que essa culpa venha a ser acesa dentro de você. Então quando você começa a sentir culpa, a sentir vergonha, tristeza por aquilo que você está cometendo, é onde o Espírito Santo está gerando em você o arrependimento, que vai gerar na sua mente uma transformação, que é o que diz lá em Romanos capítulo 12, né? Uma transformação de mente. O pecado, ele entra pela sua mente, cauteriza a sua consciência, enquanto o arrependimento, ele entra pela sua consciência e transforma a sua mente, fazendo com que você seja capaz de tomar decisões
contrárias a esse pecado. E uma dessas coisas que Deus se utiliza para te dar, para gerar culpa no ser humano, para acender uma luz dentro de você, né, para dar um acorda, um desperta para você que está dormindo no pecado, porque a Bíblia diz isso, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ou seja, esse morto é a nossa consciência que está mortificada. Ela não está sentindo mais a dificuldade de pecar. E Deus ele vem com algumas estratégias justamente para acordar a nossa consciência no meio desse sono, né, desse transe, dessa maldição que o pecado faz, que é cegar o entendimento do homem. E uma das coisas que Deus faz para dar esse start, para dar esse acorda, né, na nossa consciência, é, por exemplo, a revelação do pecado. Muita gente fala assim, mas só se arrependeu porque eu descobri, só se arrependeu porque Deus revelou. Deus se utiliza disso, sim, para causar o arrependimento, tá bom? Você vai lembrar da história de Davi. Davi estava em pecado, o pecado dele estava oculto. E aí Deus se utiliza do profeta Natan para ir até ele e revelar o pecado, trazer o pecado à tona, tacar na cara de Davi mesmo. Olha, você pecou. Olha o que você fez. Você não está enxergando o que você fez? Olha aqui, você pegou a ovelhinha de um cara que só tinha uma e você tinha várias. E aí, Davi olha para aquela historinha que Natan conta e ele enxerga o que ele fez. Aparentemente, ele não conseguia enxergar isso antes de ser confrontado pelo profeta. Então, Deus se utiliza da revelação do pecado de Davi para causar arrependimento. E o arrependimento vem. E esse arrependimento é genuíno, porque gerou perdão de Deus. Da mesma forma, Deus se utiliza disso na minha e na sua vida. Muitas vezes, Deus vai agir, porque a palavra do Senhor diz que nada há encoberto que não seja revelado. Principalmente se o cônjuge, ou se a mãe e o pai, se a pessoa que está lidando com aquele pecador for uma pessoa de Deus, de oração. Deus vai revelar com muita rapidez. Deus sempre revela, sempre. Mas quanto mais intimidade você tem, com mais rapidez Deus te revela. Por isso que é importante a gente ter intimidade com Deus, relacionamento com Deus, antes do pecado se instalar na nossa família. Você que não está passando por nada, achando que esse vídeo não está servindo para você, tenha intimidade, tenha relacionamento diário com Deus, intimidade com Ele, porque Ele vai te revelar antes que o pecado se estabeleça. Ele pode te revelar tentações que a pessoa está passando. Olha, jejua pelo teu filho, ora pelo teu filho, ora pelo teu marido, chama para conversar, ele está passando por essa tentação. E aí você chama a pessoa e você tem condições de ajudá-la até mesmo antes dela cair em pecado. Quando você traz à tona uma tentação, essa tentação perde força, tá certo? No mundo espiritual ela perde força. É por isso que quem confessa tentações não precisa confessar pecado, porque já confessa a tentação já perde a força diante da luz. As trevas, elas não suportam a luz. Quando vem a luz sobre uma situação, as trevas se dissipam. De fato, perdem o domínio da situação. Uma das formas que Deus se utiliza para causar culpa e assim arrependimento na pessoa é trazer de fato o pecado dela à tona. Agora, quando Deus traz o pecado à tona na sua vida, né, na vida da sua família, de alguém da sua casa, e você convive com aquele pecado como se tivesse tudo bem, você convive de forma amistosa com aquele pecado, você não está ajudando em nada essa pessoa a se arrepender. Ao contrário, você está fazendo com que essa pessoa sinta cada dia menos culpa do que está fazendo. Aquilo começa a se tornar uma coisa normal. Você já ouviu falar de histórias de esposas que sabem que o marido tem uma amante e convive com essa história de uma forma natural? A princípio, isso deve ter sido um choque para esse marido, né, que está em pecado, da esposa descobrir o pecado dele. Mas quando ele percebe que a esposa lida bem com isso e até está disposta a conviver de uma forma amigável com esse pecado, ele vai ficando cada vez mais cauterizado nesse pecado, a ponto dele nem sentir vergonha da esposa. A ponto dele chegar num momento da vida que ele expõe para a esposa coisas da amante, que ele deixa o celular ali com as mensagens chegando, que ele conversa com a amante na frente da esposa. Por quê? Porque vai cauterizando. E o que ajudou isso a acontecer? O que ajudou a chegar nesse ponto? Justamente a pessoa que tolera o pecado. A pessoa que tolera o pecado, ela ajuda o pecador a se manter em pecado. É por isso que está escrito lá em Apocalipse: tenho contra ti, que tolera Jezabel. Em nenhum momento da palavra a gente vai encontrar Jesus tolerando o pecado. Em nenhum momento da palavra, nem no Velho nem no Novo Testamento, a gente vai encontrar um Deus que tolera pecado. Deus não tolera pecado. Inclusive, existe uma passagem muito conhecida de vocês, fica lá em 1 Samuel, onde Samuel é levantado como profeta. Sabe aquela passagem super conhecida que Deus chama Samuel? Samuel, Samuel. Deus estava querendo falar com Samuel. E se você continuar a ler o texto, você vai entender o que Deus estava querendo falar com Samuel. Deus estava querendo falar para Samuel que Eli, o sacerdote que estava dormindo lá, que Samuel ia lá no quarto dele: oi, sacerdote Eli,
O senhor me chamou? Não, não te chamei, volta a deitar. O sacerdote, irmãos, a Bíblia diz que os filhos dele andavam em pecado e cometiam pecados terríveis na frente de todo mundo. Eles já não tinham mais vergonha, não tinham culpa, eles estavam cauterizados no pecado. Faziam coisas terríveis dentro do templo do Senhor e na porta do templo. A Bíblia diz que eles saíam com mulheres na porta do templo do Senhor. E o seu pai, o sacerdote Eli, que era a pessoa que estava ali acordada, né, que não estava cauterizada, esse pai, ele tolerava o pecado dos filhos. Ele era um pai negligente e ele não confrontava o pecado dos filhos. Ele achava que estava tudo bem. Ah, meus filhos são assim mesmo. E ele não repreendia os seus filhos. Deus matou o sacerdote. Deus não matou só os filhos. Deus matou o sacerdote também. E Deus falou para Samuel, eu vou matar o sacerdote porque ele negligencia o pecado dos seus filhos. Ele tolera o pecado dos filhos. Ele convive com o pecado dos filhos. Então, em nenhum momento da palavra, Deus mandou a gente tolerar pecado. Deus não mandou você conviver com o pecador de forma amigável, não. Se ele se arrepende, você tem obrigação de perdoar, como eu disse lá no podcast, causou polêmica. Uma pessoa arrependida, você tem obrigação de perdoar. Você não é ninguém para reter o perdão de um coração arrependido. Você não pode fazer isso. Deus, ele te perdoa quando você se arrepende. E a misericórdia de Deus, a bondade, o perdão de Deus, que foi para a tua vida mediante ao teu arrependimento, ele precisa passar por você e fluir através de você e alcançar outras pessoas. Ou seja, você não tem direito de reter o perdão a uma pessoa arrependida. Da mesma forma que se a pessoa não tem arrependimento, você não deve tolerar, você não deve conviver amigavelmente, de forma natural, com este pecado. Você não pode fazer isso. Ah, irmã Kelly, então eu tenho que abandonar? Escute. Não é porque você vai se afastar da pessoa, não é porque você vai se separar de corpos, ou até mesmo um divórcio de papel, que você precisa desistir da pessoa. O seu posicionamento contra a vida de pecado, olha, dessa forma a gente não consegue conviver. Dessa forma nós não seremos marido e mulher. Dessa forma, meu filho, você não vai entrar dentro da sua casa. Você vai se limpar lá fora e você vai entrar aqui limpinho, limpinho, limpinho. Você vai curar sua ressaca lá fora e vai entrar aqui são e consciente. Assim eu te abraço, assim eu te aceito, você é arrependido, eu te perdoo, mas dessa forma, com o seu pecado, você não entra aqui. Eu não aceito ver o meu filho dessa forma como eu estou vendo. Eu não aceito o meu marido dessa forma que eu estou vendo. Eu coloco uma barreira entre nós, física, mas não espiritual. Não é porque você está confrontando o pecado da pessoa que você está desistindo da pessoa. O melhor, né, o mais ideal, a vontade de Deus é que você não desista da pessoa. Ainda que ela esteja cauterizada, ainda que ela seja escrava do diabo, você não desista dela. Mas você precisa estabelecer guerra entre o diabo e você. Você não pode aceitar que o diabo entre no corpo da pessoa, dentro da sua casa, sente na sua mesa e ria da sua cara. Não, é guerra. Vocês estão em guerra. Se ele está possesso de demônios, você tem guerra contra alguém que está dentro daquela carne. Não é contra aquela carne. Você não está em guerra contra o teu marido, você não está em guerra contra o teu filho, mas você está em guerra contra o diabo. Então, se o diabo está no corpo dele, está possesso, está fazendo as coisas que está fazendo, ele está tentando entrar na sua casa. Ele está tentando entrar na sua vida, no seu corpo, através do pecado daquela pessoa. Então, há necessidade que você estabeleça um limite nisso. Você não pode fazer comigo isso que você está fazendo. Quando você não aceita isso, quando você não aceita convivência com o pecado, maior possibilidade dessa pessoa despertar, dessa pessoa sentir que ela realmente, olha, eu estou fazendo algo errado, dela sentir essa primeira culpa que vai gerar esse arrependimento. Agora, se você tolera, se você dá todo o amparato, se você dá todo o apoio, tem gente que dá dinheiro pro filho comprar droga, dá dinheiro pro filho comprar bebida, aí você está ajudando ele a pecar. Você não entende isso? Existe um posicionamento da sua parte que está acordada, que não está dormindo, que não está morto no delito e no pecado. Existe um posicionamento correto para que você ajude ele a se ligar, a acordar desse sono, a despertar, a sentir culpa daquilo que ele está fazendo. Você é o termômetro da santidade. Aqui nessa casa, nós vivemos em santidade. Essa casa é do Senhor. Aqui quem governa é Ele. O Satanás fica da porta para fora. Quando eu percebo que vocês estão convivendo amigavelmente com o pecado, eu fico, gente, é impressionante. É até uma cauterização da sua parte também. Às vezes o inimigo já está tentando te cauterizar para você não sofrer com aquele pecado tanto, sabe? Eu não vejo possibilidade do meu marido entrar dentro da minha casa e falar que tem uma amante e eu continuar com ele. A gente só tá junto porque ele se arrependeu.
Se ele não se arrependesse, a gente não estaria junto, irmãos. Isso é muito sério. Tem gente que fala assim, mas eu não quero destruir o meu casamento colocando ele pra fora. O seu casamento já está destruído. Para de ilusão. Tem muita gente que tem essa ilusão, eu não quero destruir o meu casamento, então por isso eu aceito. Não, o seu casamento já está destruído. Você não está destruindo nada. Ele já foi destruído, ele precisa de uma restauração. E restauração é do zero. Deus precisa demolir tudo e construir de novo. Não tente fazer essa construção em cima de escombros, em cima de pecado, não. Você precisa ter um fundamento forte, firme, em cima dessa restauração, para que ela seja verdadeira, completa. E essa guerra que você vai estabelecer, ela é espiritual, então não há necessidade de você ter contato com a pessoa. Você sabia que não há necessidade nenhuma de você ter contato com a pessoa para guerrear espiritualmente com ela? Nenhum contato, não precisa. Quando a gente tem um contato é porque a gente está tentando pôr a mão, a gente está tentando fazer do nosso jeito, a gente está tentando ajudar Deus. E não é isso. É uma guerra espiritual. A sua guerra é jejum, é oração, é entendimento da palavra, das leis espirituais. Ah, irmã Kelly, mas como que eu faço isso? Eu tenho dificuldade, eu não sei orar, não sei jejuar de direito, não conheço as leis espirituais. Eu tenho um discipulado, eu sempre falo aqui pra vocês, vou deixar também linkado aqui no box de informações e no primeiro comentário, um discipulado de passo a passo de guerra espiritual. Jornada de transformação. Eu fiz uma plataforma para te ajudar, para pegar na sua mão e ir com você passo a passo dessa guerra, porque eu não dou conta de fazer isso de pessoa por pessoa. É humanamente impossível. Fiz uma plataforma muito completa, são mais de 30 aulas. Tudo organizadinho para você aprender a guerrear espiritualmente. Na jornada de transformação você tem tudo o que você precisa para alcançar a sua própria libertação ou a libertação de alguém que você ama. Invista nesse discipulado, estude, se dedique a ele. Não tem como você não viver uma transformação completa na sua vida, em todas as áreas da sua vida, se você fizer tudo o que eu ensino na jornada de transformação. Eu vou deixar aqui embaixo o link e você pode clicar lá e conhecer melhor. Mas é dessa forma que você vai ganhar, é dessa forma que você vai vencer. A Bíblia diz que é o Espírito Santo de Deus que gera arrependimento no coração do homem. A Bíblia diz que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então você precisa entender que são armas espirituais. Aquilo que está cauterizando a mente da pessoa com o pecado são fortalezas espirituais. E a Bíblia diz que as nossas armas espirituais são poderosas para destruir essas fortalezas. Então não adianta você querer ser uma esposa boazinha, uma esposa que faz uma comida gostosa, uma esposa que lava direitinho a roupa dele. Nada do que você fizer de material vai gerar arrependimento no coração do outro. O que gera arrependimento é o Espírito Santo. Então são as armas espirituais, é a sua oração, é o seu jejum. E tolerar o pecado, conviver com o pecado não ajuda em nada a obra que o Espírito Santo está tentando fazer no coração dessa pessoa. Espero que esse vídeo tenha edificado a sua fé, tenha esclarecido para você qual é o seu posicionamento diante de alguém que ainda não se arrependeu. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, porque eu me baseio nisso para fazer os próximos vídeos. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clica aqui no sininho das notificações para você ser avisado dos próximos vídeos, tá bom? Deixa aqui o seu curtir, o seu comentário, tudo isso ajuda muito o meu canal a ser propagado pela internet. E me siga nas minhas redes sociais, o Instagram é Kelly Salles Oficial, onde eu tento aparecer todos os dias nos stories, respondo todo mundo pelo direct e coloco muito conteúdo espiritual por lá também. Deus abençoe a sua vida e fique firme em nome de Jesus. Tchau!